Graça e paz a todos, um bom dia. Estava fazendo uma live até agora e de repente caiu, não sei se foi a internet. Está acontecendo várias coisas. Porque eu estava falando simplesmente da verdade, né? Nós temos que falar a verdade, não para usar palavras enganosas ou metáforas, não. Ou até analogias, certas coisas, né? Analogia nós fazemos dentro da palavra de Deus, ou seja, conforme como Jesus falava por parábolas, né? Ele fazia uma analogia ali por parábolas. Então uma coisa é a seguinte, eu deixei aí em Isaías 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto estiver perto. E eu tenho falado aí, pastor Luiz Bittencourt, né? Da Igreja Monte Porta do Céu, Deus, né? Agradecemos a Deus por mais um dia que tem nos concedido e agradecemos a Deus pois Ele até aqui tem nos ajudado, tem nos guardado e cuidado de nós. E como eu estava falando, muitos às vezes você pergunta, como tem cuidado de nós, tem nos ajudado? Se está dessa forma, nós estamos convivendo nesses tempos difíceis e nessas questões como a pandemia. Mas olha só, Deus sabe o que faz, gente. A ver, Deus sabe o que nós necessitamos. Se nós necessitamos de descer a casa do olheiro, Ele vai fazer nós descermos a casa do olheiro. Mas se Ele acha que necessitamos ir para o cativeiro, nós vamos para o cativeiro, porque de repente nós precisamos reconhecer Deus. Às vezes nós precisamos orar mais. Às vezes nós precisamos, né, buscar Ele verdadeiramente e se libertar daquilo que não provém de Deus, né? Mas vamos lá. Eu tenho falado aí, através da outra live, nós estamos passando um processo espiritual muito grande. Isso eu tenho falado desde 2020. Antes de 2020, né? Seria uma batalha tremenda, uma guerra espiritual. Quem é espiritual vai entender o que estou falando, né? É uma luta, eu tenho passado isso, experiência própria, é uma luta tremenda. Essa semana quase eu quebrei o braço, tá? E fora as outras coisas que têm acontecido assim, né? Diariamente. Às vezes o inimigo vai ter de atingir dentro da tua casa, fora da tua casa, no teu trabalho, aonde ele vai tentar tirar da graça ou tentar fazer alguma coisa que vai te entristecer. Peço que você compartilhe, tá? Dê uma curtida aí em nome de Jesus. Compartilhar, porque assim, quem sabe essa palavra vai servir para alguém. Então, meus amados, buscar o Senhor que não se pode achar, invocar enquanto estiver perto. O que eu quero dizer para vocês agora, nós estamos vivendo uma luta, uma grande batalha espiritual aí, né? Nós estamos vendo momentos difíceis no nosso país, né? O bem, uma luta do mal, do bem contra o mal, né? E sabemos nós que o mal até agora tem escarnecido da luz, tem humilhado, tem feito coisas tenebrosas e tem abusado, né, da misericórdia de Deus. Mas a própria palavra diz que de Deus ninguém zomba, né? E horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Tudo tem o seu tempo, tem a tua hora do basta. Então eu creio assim, que quando nós estamos com o coração sincero, aí nós vamos conhecer quem verdadeiramente está falando a verdade e quem está falando mentiras. Quem está sendo usado por Deus, quem está sendo usado pelo diabo. Agora eu digo uma coisa, as coisas de Deus são apertadas dessa forma, não adianta, tá? Jesus falou de pregarmos a verdade, falarmos de Deus, falarmos de família, falarmos das coisas certas, justas. Haverá perseguição, porque a palavra é tudo isso. A palavra é verdade, a palavra é Jesus. E não adianta, a palavra ela tem poder, tanto é que Deus fala na sua palavra que ela não volta vazia, então ela é viva e eficaz. Ela não volta vazia, mas obedece a Ele, faz o que lhe apraz e prospera naquilo que Paulo enviou. Então a palavra é obediente a Deus, a palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, a ponto de dividir a alma junto e medula, penetra até a divisão da alma e espírito, entendendo? E também tem discernimento da intenção e pensamento, tensor do coração. A palavra ela é revelada através do Espírito de Deus. Vemos lá no Vale dos Ossos Secos, né? Capítulo 37, o que a palavra fez naquele vale, né?
O que é a palavra? A primeira coisa que Deus manda o profeta profetizar no meio daquele vale de ossos secos, o que? Ouvir a minha palavra. E ali houve um grande reboliço. Isso que a palavra vem, ela vem movimentar, ela vem mexer na estrutura, né? Então uma coisa, quando Deus diz basta, bastou. Mas nós estamos vendo o porquê. Quem é espiritual vai entender o que está acontecendo agora. Nós estamos vendo quem é crente, quem é cristão, quem não é, gente. Nesse final dos tempos, está aparecendo verdadeiramente quem está construindo a casa na areia e quem está construindo a casa na rocha. Está aparecendo nesse tempo agora, as máscaras estão caindo, né? Não só na igreja, mas no secular também. Nós vemos na presidência, nós vemos um homem que se levantou, Deus levantou ele aí, Jair Messias Bolsonaro. Ele foi atacado o dia que ele citou João 8,32 lá, o dia que ele falou de Deus, pátria e família, o inferno se levantou contra ele, e o inferno saiu como o diabo no céu lá, que era anjo de luz, né? Ele contaminou a 13ª parte dos anjos, assim, né? O mal também, o diabo, ele contaminou muitas pessoas aqui na terra, crentes, maioria crentes evangélicos, gente, crentes evangélicos, pessoas sem conhecimentos também, pessoas que foram envolvidas nisso aí, e pessoas que têm conhecimento da verdade e aceitou fazer aliança e o pacto com Satanás. Nós estamos vivendo momentos difíceis, estamos, mas olha só, o escárnio está acima do normal, está virando isso aí, está virando uma bola de neve, porque quando Deus achar que basta, e quando vir a cobrança, a conta chegar, vai chegar para todo mundo, para essas pessoas. Nós vemos aí que não é a questão de ser um pecador, nós temos que ser pecador. A Bíblia diz que aquele que não confessa que é pecador é mentiroso. Claro que nós somos pecadores, mas arrependido por quê? Nós não continuamos na prática do pecado, porque Deus abomina aqueles que continuam na prática do pecado, mas Ele ama o pecador. Por que pecador? Nós convivemos nessa carne, essa carne nasceu do pecado, mas nós procuramos renunciar a cada dia essa carne, porque está lá em Gálatas sobre o fruto da carne. Aqueles que havia dito antes que para tal que pratica tais coisas, né, as obras da carne, não entrarão no reino de Deus. E aqueles que se amam os desejos, se inclinam para as coisas da carne, se tornam inimigos de Deus. Então, contra as coisas do Espírito, fruto do Espírito, não há lei, não há lei. Então nós somos, bem dizer, em cima da lei, acima da lei. Aqueles que praticam a justiça, a verdade, falam a verdade, estão acima da lei. Só Deus é sobre nós, e Ele é o único que nos julga. A Bíblia diz que o homem natural não pode entender as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente, no espírito. Mas o homem espiritual, ele entende, as pessoas espirituais entendem, e dele, e ele de ninguém é discernido. Por quê? Não podem ver um homem espiritual, porque só Deus que vê. Então, meus amados, as máscaras estão caindo, pastores, cristãos, evangelistas, seja quem for, igreja, quantas igrejas aí se alinharam ao dragão. Eles não estão tentando destruir, mas eles se alinharam, sabe o que é? Fizeram aliança com Sodoma e Gomorra, fizeram aliança, né, com o pecado, com Jezabel, fizeram aliança com a igreja de Sardes, fizeram aliança com a igreja de Pérgamo, fizeram aliança com a igreja de Laodiceia, fizeram aliança com a igreja de Éfeso, fizeram aliança com a igreja de Tiatira, gente. Igrejas que Deus vem falando sobre arrependimento, se não virá sobre essas igrejas. Mas essas igrejas estão aí, e as pessoas estão se aliançando a ela. Jezabel, o que é Jezabel? Jezabel representa pecado, imundícia, prostituição, erro. Pecado significa em grego amatia, gente.
que a matia é direcionada? É pecado. E qual o significado da palavra pecado? Errar o alvo é erro. Tudo que você faz errado é pecado. Você possa compartilhar esse vídeo. Que Deus abençoe a vocês. Nós vemos aí um governo que de 14 anos, 16 anos passou aí. Eu nunca me esqueci das coisas que eu passava como trabalhador, do que eu via acontecer aqui na rua, de frente em Nova Iguaçu. Os vendedores ambulantes, eles saqueavam os vendedores, vinham, rebocavam o carro. Quantas vezes na pista aí, eles levaram um montaréu de carro, moto, levaram tudo, até moto nova, só porque acontecia uma coisinha à toa, eles levavam também. A máfia dos reboques. Gente, tem pessoas aí que o povo elegeu aí, sabe por quê? Por interesses, igrejas de interesse. Quantos pastores vivendo de termo político, quantos que eu conheço vivendo por termo político? De onde está vindo esse dinheiro? Contaminação. Uma vez Deus me mostrou uma igreja que eu fui, e todo pastor, todo mundo reunido numa mesa, todo mundo pintado, as veias apareciam assim na carne viva, assim na pele, assim. E eu falo assim, o que é isso? Isso é contaminação. E quando eu vi aquela igreja fazia parte dos termos políticos, aquela igreja que crescera através de dinheiro político, de condições políticas. Por que essas igrejas, esses pastores passaram para o lado do adversário aí desse governo posto? Sabe por quê? Com medo, covardes, medrosos. Outra coisa, porque condições financeiras, porque muitos deles tinham essa mamata quando o PT governava naquele tempo. Quantos eu vi contando a história, quantos me chamavam, mas eu nunca fui. Eu sou pastor, mas nunca quis ir. E quando me chamavam lá de surpresa, falavam, você me chama aqui para me ver político, gente? Eu vou fazer a obra de Deus. A questão da política é o seguinte: tem pessoas com interesse, mas tem pessoas com interesse não pelas pessoas, mas pelo poder bélico, dinheiro, condições, cadeira. Qual é os privilégios de um político, de um vereador, essas coisas? Eles diziam, até pessoas de igreja. Quantos abrem igreja por termo condicional de materialismo? Eu conheci muitos pastores assim, não interessados, querem alma, mas para sugar dinheiro, gente. Agora vemos o secular. No secular não é diferente. Nós vemos lá, Jair Messias Bolsonaro se levantou, quantas máscaras caiu. Olha os generais do exército aí que diziam que estava com ele, e o que fizeram com ele? O traíram, esfaquearam ele pelas costas. Quanto aquele vice dele, né, esse homem aí que fez ainda falou mal do presidente. Mas sabe o que está acontecendo? Isso foi permissividade de Deus. Porque eu falei, Deus me mostrou em 2020 que as pessoas se surpreenderam do que eles viriam. Eles não iam acreditar o que eles iam ver. Está acontecendo. Mas que eu quero dizer uma coisa para vocês: Brasil, Deus tem um projeto muito grande nesse país e não vai permitir, não adianta, ninguém vai impedir os planos do Senhor de ser vinculado e ser alicerçado. Então Deus, não adianta, tem o tempo, e Deus ele vai limpar primeiro onde que Ele quer escrever. Ele vai consertar a linha primeiro para poder escrever. Ele não escreve em linha torta não, porque primeiro Ele conserta a linha para poder escrever em cima. Assim como muitos que Ele chamou, Ele fez a mesma coisa. E outra coisa que eu quero dizer para terminar essa live: muitos, não é por multidão. Deus sabe o que faz. Está certo de todos se manifestarem, todos ficar preocupados aí, mas com Gideão, Deus só deu vitória para ele com milhares de medianistas maliguitas, só com 300 homens, tá? Com Daniel, Deus permitiu que ele descesse até a cova dos leões. Foi lá porque Deus queria mostrar a Daniel e mostrar a Dário, né? Foi Dário naquela época, que ele era Deus, ele era rei. E glorificado o nome do Deus foi. Deixou Daniel lá, fechou. Deus fechou a boca dos leões. Assim mesmo foi que Sadraque, Mesaque e Abednego,
mostrar para Nabucodonosor que ele era Deus. Ele deixou eles ir lá dentro da fornalha aquecida 7 vezes mais. E o que aconteceu? O quarto homem da fornalha estava lá. Deixou Pedro ser preso para mostrar ao povo como é importante orar. E o povo orou. Quando o povo orou, Deus enviou providência e soltou Pedro. A importância de adorar a Deus espírito em verdade, a importância de orar a Deus em espírito e verdade, com toda a confiança e fé, e a oração que move montanhas, fez com que Paulo e Silas não questionassem, mas orassem e louvassem, e a glória de Deus desceu sobre aquele lugar. Gente, isso é verdade, é o nosso Deus. Que Deus abençoe a cada um, um bom dia, glória a Deus nas alturas.